Shalom! Você vai aprender agora sobre as únicas consoantes hebraicas que podem começar uma palavra com um ponto dentro, que estão escritas aqui no quadro. Aproveite para reforçar as vogais longas que aprendemos na aula passada. Kamatz Gadol, Tsere, Hirek Yod, Rolem, Rolem Vav e Shuruk ou Shurek. Forme sílabas aí no seu caderno com as consoantes e as vogais longas. Deixe-me exemplificar com a consoante Gimel, com um pingo dentro. Veja só. Então escreva aqui a Gimel, com um pingo dentro, não muda o som dessa letra. E Kamatz, nós temos Gá. Gimel, esse pingo se chama Dagesh. O pingo e a consoante e a vogal Tsere. Então a consoante Gimel, a vogal Tsere, Ge. Gimel com Dagesh, Hirek e a mata electiones Yod, Gi. Gimel, Dagesh, que é o pingo dentro, Rolem, são duas formas, né? Rolem e Rolem Vav. Então nós vamos usar a Mater Lectiones Vav e Rolem, Go. E por último, Gimel, Dagesh, estava esquecendo aqui, Mata Lectiones Vav com um pingo dentro, Gu, que é chamado de Shurek ou Shuruk. Antes de falarmos do grupo especial das 6 consoantes hebraicas, aquelas que são as únicas como a Gimel, que podem levar um ponto dentro no início de palavras, vamos conversar um pouco sobre o Golem. Meu primeiro contato com o conto do Golem se deu na Universidade Federal de Minas Gerais, no Núcleo de Estudos Judaicos há muitos anos. Li 4 versões desse conto interessante. A partir de uma rapax legomena, palavra dita uma única vez, ou seja, palavras que aparecem uma única vez na Bíblia hebraica, como é o caso de Golem, no Salmo 139:16, histórias fantásticas foram criadas. Há 400 palavras hebraicas de difíceis significados na Bíblia hebraica, dentre cerca de 1.500 a 2.000 rapax legomena. Voltemos ao Golem. Golem seria uma criatura gigantesca, criada de argila por um rabino piedoso, o qual, com o domínio e uso mágico dos nomes inefáveis do Eterno, os nomes sagrados do Deus Criador, foi capaz de criar um ser à sua imagem e semelhança. Em lugar do sopro de vida, no entanto, o Golem recebeu a palavra hebraica Emet na nuca, conforme uma das versões do conto. Emet significa verdade. A verdade liberta o barro bruto e o transforma em um ser gigantesco. Deixe-me escrever aqui essa palavra tão importante, Emet. Para isso, eu vou limpar aqui Ga, Ge, Gi, Go, com 2 formatos, e Gu. Então, Emet se escreve com a Aleph, Mem e Tav. Verdade, Emet. A única coisa que o rabino não conseguiu dar ao Golem, segundo o conto, foi a faculdade da fala. Só o Criador dos Criadores é capaz de produzir palavras. Uma curiosidade, os termos coisa e palavra é um único vocábulo em hebraico, porque as coisas vêm à existência pela palavra de Deus. O Golem tinha como função principal proteger os judeus contra os inimigos. Contudo, por ser uma criatura monstruosa, de vez em quando o Golem se rebelava e atacava os próprios judeus. Para contê-lo, a estratégia era a seguinte, deixe-me explicar aqui no quadro. Ao apagar a letra Aleph de Emet, e Aleph é número 1,
o número 1 lembra o Criador, fica a palavra met. Met significa está morto. Assim o golem morria. Para restaurá-lo à vida, colocava de novo a consoante Aleph, que representa a parte imaterial, a parte espiritual. Emet, verdade. Então a verdade liberta, a verdade traz vida. Bom seria se pudéssemos resolver nossos grandes dilemas apagando uma letra, uma palavra ou uma história negativa diretamente ligada a nós, como se fazia com a Aleph na vida do fictício golem. Na verdade, existe. Há um poderoso ato criado por Deus chamado perdão, que todo ser humano pode ter acesso. Perdão é capaz de redimir dívidas passadas, presentes e futuras e trazer alívio a quem o recebe ou a quem o libera. Matar o golem que há dentro de nós pode não ser tão simples como matar o gigante golem de argila fora de nós. Deixemos o golem para os literatos e voltemos às consoantes hebraicas. As consoantes que podem ter um ponto dentro no início de palavras são 6 e fazem parte do grupo Begadekefat, ou como dizem lá em Israel, Begadekefet ou Beged-Kefet. O ponto dentro dessas consoantes se chama Dagesh. Begadekefat é uma técnica de memorização. Vejamos cada uma das consoantes separadamente. A consoante Bet-Vet com Dagesh é transliterada ou representada por B e sem o Dagesh pela letra B sublinhada. Nesse caso, passa a soar como V. Vamos ao quadro. Vou apagar aqui a palavra Emet. Se eu apagar apenas a Aleph, eu tenho Met, está morto. E agora vamos sepultar o golem. Vamos apagá-lo por completo. Muito bem, então a letra Bet com Dagesh, B. Sem o Dagesh, V, porém a transliteração continua B, só que a gente sublinha. A consoante Gimel com Dagesh é transliterada por G e sem o Dagesh pela letra G sublinhada, sempre com o som G. Com Dagesh, a Gimel, G. A Gimel sem o Dagesh, também transliterada por G sublinhado. A consoante Dalet com Dagesh é transliterada por D e sem o Dagesh pela D sublinhado. Dalet com Dagesh, D. Dalet sem o Dagesh, também D, porém sublinhado. A consoante Kaf com Dagesh é transliterada por K e sem o Dagesh pela letra K sublinhada com o som de 2 R's ou do J espanhol. Letra Kaf sem o Dagesh, Raf, e aí é K sublinhado. A consoante P com Dagesh é transliterada pela letra P e sem o Dagesh pela letra P sublinhada com o som de F. Então vamos lá. Letra P com Dagesh, vou colocar o P aqui do lado, que é a transliteração. Letra P sem o Dagesh, também translitera-se por P, porém sublinhado, com o som de F. A consoante Tav com Dagesh é transliterada pela letra T e sem o Dagesh por T sublinhada. Tav com Dagesh,
T. E Tav, sem o daguesh, T sublinhado. E aí nós temos o grupo Begadekefat. Begadekefat. Veja que 3 das consoantes do grupo Begadekefat mudam o som sem o daguesh. É o caso da Bet-Vet, Kaf-Raf e da consoante P-Fe. E as outras 3 não mudam o som, que é o caso da Gimel, da Dalet e Tav. No livro do profeta Jonas aparece o grupo Begadekefat. A única consoante do grupo em Jonas que não começa a palavra com daguesh é a letra P. O daguesh que tem vogal antes dele é chamado de daguesh forte e duplica a consoante na transliteração. O daguesh que começa palavras ou que não é precedido de vogal é chamado de daguesh fraco. Nesse caso, não duplica a consoante na transliteração. Vejamos 6 exemplos retirados do livro do profeta Jonas. Primeiro exemplo, Baá. Entrou, chegou, veio. O daguesh está na consoante Bet, na cor vermelha. É fraco por não estar precedido de vogal e não duplica a consoante Bet na transliteração. Segundo exemplo, Gadol, grande. O daguesh está na consoante Gimel, na cor azul. É fraco por não estar precedido de vogal e não duplica a consoante Gimel na transliteração. Terceiro exemplo, Devar, palavra de. O daguesh está na consoante Dalet, na cor verde. É fraco por não estar precedido de vogal e não duplica a consoante Dalet na transliteração. Quarto exemplo, que, porque ou pois. O daguesh está na consoante Kaf, na cor azul clara. É fraco por não estar precedido de vogal e não duplica a consoante Kaf na transliteração. Quinto exemplo, Venapila e caiu. O daguesh, nesse caso, está na consoante P, na cor vermelha, e é forte, porque ele está precedido de vogal, por isso duplica a consoante P na transliteração. Sexto exemplo, Tarshiша, para Tarsis, rumo a Tarsis. O daguesh está na consoante Tav, na cor azul. Qualquer consoante que não seja gutural, e as guturais são 5, Aleph, Re, Het, Ain, Resh, pode receber daguesh, mesmo fora do grupo Begadekefat. Mas somente o grupo Begadekefat pode começar a palavra com daguesh. Veja agora 3 exemplos do livro do profeta Jonas de consoantes fora do grupo Begadekefat com daguesh que estão aí na cor vermelha. Hazot, Imahem e Hassa'ar. Hazot é esta, Imahem com eles e Hassa'ar, a tempestade. Em todas as palavras ilustrativas aqui, o daguesh é forte porque está precedido de vogal. Nesse caso, duplica as consoantes Zain, Mem e Samer na transliteração. Para terminar nossa aula, vou apagar o quadro e escrever 2 nomes importantes aqui, Avram e Sarai. Vamos lá. Vou apagar então aqui o grupo Begadekefat. Ou Begadekefet. Beged-Kefet. Bet, Vet. Gimel. Dalet. Kaf, Raf. P-Fe, Tav, e aí o grupo Begadekefat, que é o único grupo de letras que pode começar palavras com daguesh. Só as guturais não aceitam o daguesh, que é o pingo dentro. Qualquer outra consoante aceita. Mas somente esse grupo, né, realmente começa a palavra. Avram se escreve com Aleph, Vet, Av, pai,
Resh e Mem Sofit, Mem final. Elevado, Ram, Avram, pai elevado, pai da altura. E o nome Sarai, se escreve com a Sin, ponto do lado esquerdo. Sarai, Resh e Yod. Então, quando Deus mudou o nome de Avram, inseriu a letra Re. Então, mantém as 4 consoantes de antes, ó, Aleph, Vet, Av, pai, Resh, e agora a novidade, a consoante Re, que faz parte do tetragrama sagrado, do nome do Eterno. E depois a consoante Mem Sofit, Avraham, pai de muitos povos, pai de nações. E aí o Senhor fez o mesmo com o nome Sarai. Então, Sarai, Sin, Resh, e aí acrescentou-se, tirou a Yod e acrescentou a letra Re do tetragrama sagrado. Então, os dois nomes recebem a mesma consoante, Avraham, Sará. Então, saiu de Sarai para Sará. Sará significa princesa. Em português nós dizemos Sara, em hebraico Sará. Quando Deus muda esses nomes, os dois recebem a mesma consoante, como disse, do tetragrama sagrado, a letra Re. E aí Avram passa para Avraham e Sarai passa a ser Sará. Segundo as Escrituras, você e eu somos imagem e semelhança do Criador, ou seja, temos impresso em nós o hálito divino. A semelhança de Abraão e Sara, temos em nós o selo do Criador. Chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Shalom!